A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, tempo de conversão e preparação para a Páscoa. Neste dia somos convidados ao arrependimento, lembrando que somos pó e ao pó retornaremos. Com humildade, iniciamos um caminho de renovação espiritual diante de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6 e de 16 a 18, ele vai nos ensinar a viver a esmola, a oração e o jejum, com discrição e sinceridade. Jesus nos alerta contra a hipocrisia, mostrando que a nossa fé deve ser vivida no segredo do coração. O Pai, que vê o oculto, nos recompensará. O sinal das cinzas sobre nossa testa nos recorda da fragilidade da vida e a necessidade de conversão. Mais que um rito externo, esse gesto expressa um compromisso interior de mudança. A Quaresma é um tempo de voltar ao Senhor de todo o coração. Neste dia sagrado, somos chamados a intensificar nossa vida de oração, a caridade e penitência. Que a quarta-feira de cinzas seja um recomeço para uma nova caminhada espiritual. Com humildade e confiança, entreguemos nosso coração ao Pai, que nos espera de braços abertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesse dia 5 de março de 2025, nesta quarta-feira de cinzas, onde nós estamos entrando no tempo quaresmal. E o Senhor nos pede para nós convertermos os nossos corações. Que nós possamos estar em oração, em jejum e na caridade. É um tempo propício para nós adentrarmos nesse mistério desta preparação para a Semana Maior. O Evangelho do Senhor de hoje, a palavra que liberta, dessa quarta-feira de cinzas, está lá em São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6 e 16 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra
no teu aposento e feche a tua porta. Ora teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê no secreto te recompensará publicamente. E quando jejuardes, não vos mostreis contratados com os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens percebam que estão em jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não percebam, e os homens não percebam que jejuas, mas a teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então assim, meu irmão e minha irmã, nesse dia tão importante para nós cristãos católicos, aonde nós precisamos participar dessa celebração da quarta-feira de cinzas, aonde todos nós precisamos estar atentos à liturgia desse dia de hoje e assim rever a nossa vida de cristão. Aqui quero abrir um parêntese antes da reflexão do Evangelho de hoje. Eu quero pedir que você possa nos ajudar, deixando o seu like, você possa se inscrever, compartilhando, ativando o sininho das notificações e deixando o seu comentário, para que assim o YouTube possa entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua participação nesta missão de evangelizar. Assim nós fechamos o parêntese e vamos agora entrar na reflexão do dia. Hoje, meus irmãos, começamos o nosso recorrido à Páscoa. O Evangelho nos lembra os deveres fundamentais do cristão, não só como preparação ao tempo litúrgico, mas em preparação à Páscoa eterna. Cuidado, meu irmão, não pratiquei vossa justiça na frente dos outros, só para seres notado. De outra forma, assim, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estais nos céus. Assim fala Jesus para cada um de nós, em Mateus capítulo 6, versículo 1. A justiça, meus queridos, da que Jesus nos fala, consiste em viver conforme os princípios evangélicos, sem esquecer que eu vos digo: se a vossa justiça não for maior do que os dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus aqui já nos deixa, sim, meu irmão, o que nós devemos fazer: ser justos, que a gente precisa ser justo a cada dia de nossa vida. A justiça, então, assim, nos leva ao amor. É manifestado na esmola em obras de misericórdia. Tu, porém, olha o que diz: tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E não se devam ocultar as obras boas, mas que não se deve pensar em elogio humano ao fazer, sem desejar nenhum outro bem superior celestial. Se a gente for analisar em outras palavras, devo dar esmola de tal modo que nem eu tenha a sensação de estar fazendo uma boa ação, que merece uma recompensa por parte de Deus e elogio das partes dos homens.
Então assim o Senhor nos pede, meus queridos irmãos, que nós sejamos bons. Só isso. Que nós possamos converter os nossos corações, que este homem velho que há em cada um de nós possa morrer, e assim ressurgir o homem novo em Cristo, nas palavras, nas ações e no testemunho. O nosso saudoso Papa Bento XVI, ele insistia em que socorrer os necessitados é um dever de justiça, mesmo antes de um ato de caridade. A caridade, meus irmãos, como diz o nosso saudoso Papa Bento XVI, supera a justiça. Sim, mas nunca existe sem a justiça, que induz a dar ao outro o que é dele, o que lhe pertence em razão do seu ser e do seu agir. Então, para esse dia de hoje e para toda a nossa caminhada de cristão, não devemos esquecer que não somos proprietários absoluto dos bens que possuímos, e sim administradores. Por isso que Cristo hoje nos ensina a autêntica caridade. É aquela que não se limita a dar esmola, e sim que o leva a dar a própria pessoa, a oferecer-se a Deus com cultos espirituais. Esse seria o verdadeiro gesto de justiça e caridade cristã. Desse modo, meus queridos, que a tua esmola fique escondida, e que teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, assim, meus queridos irmãos, é nesse sentido que hoje nós estamos assim, entrando nesse tempo quaresmal, esse tempo de reflexão, de escuta, de oração, de jejum e de caridade. É nesse tempo que o Senhor nos convida a nós olharmos para dentro de nós e perceber como é que está a nossa vida de cristão. Você já se fez essa pergunta? Como é que está na sua vida de cristão? Então, que nesta quarta-feira de cinza, que nós possamos nos preparar para todo esse tempo quaresmal. Busquemos a confissão, desmascaremos os nossos pecados. Procura o sacerdote na pessoa de Cristo e confesse os seus pecados. E assim, que Deus possa nos ajudar a ter esse tempo quaresmal melhor do que o ano passado. Que neste ano nós possamos falar desse jeito como uma canção. Desta vez é para valer. Desta vez é para valer. Que seja para valer, meu irmão, a sua conversão. Que seja para valer a tua mudança de direção. Que seja para valer a sua escolha, a nossa escolha por Cristo e pelos irmãos. Então, assim como todo dia, eu quero deixar assim uns pensamentos. Hoje, os pensamentos de hoje está do grande santo da igreja, São Leão Magno e Francisco. E também, como de costume, tirando um número do Catecismo da Igreja Católica, que hoje esse número é 1969. Olha o que diz São Leão Magno para esse dia de hoje. Nestes dias, deve-se dar uma atenção especial ao cuidado e na devoção ao cumprimento das coisas que os cristãos devem fazer em todos os momentos. Assim viveremos em santo jejum. Esta quaresma é instituição apostólica
Então, esse grande santo da igreja, ele vem falar para nós nesse dia de hoje. E também outro pensamento de Francisco: sabemos que este mundo cada vez mais artificial nos leva a viver uma cultura do fazer, do útil, onde, inadvertidamente, a igreja excluímos Deus do nosso horizonte. A Quaresma chama-nos a despertarmos para nos lembrarmos simplesmente que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Somos humanos e pecadores. E, como diz Francisco, a Quaresma chama-nos a despertarmos, a nos despertar, meu irmão, que nós não somos Deus. E no Catecismo da Igreja Católica, como falei anteriormente, no número 1969, vai dizer assim: a lei nova pratica os atos da religião. Quais são essa nova prática, esses atos da religião? A esmola, a oração, o jejum, ordenando-os para o Pai que vê no segredo, ao contrário do desejo de ser vistos pelos homens. Então, assim, que nesse grande dia, para nós cristãos católicos, nós possamos já começar essa caminhada, esse retiro espiritual de 40 dias, rumo à Semana Maior. Que Deus possa nos ajudar, meus queridos, a nós buscarmos o alto todos os dias. Seja melhor com você, seja melhor com o seu irmão, seja melhor com quem for que você se encontre. Sejamos testemunhas vivas do amor de Deus para com o outro. Então, assim, quero te pedir mais uma vez a sua ajuda, pedindo que você deixe o seu like, faça o seu comentário, que você possa compartilhar com seus contatos, que você também possa se inscrever se você não é inscrito. E não se esqueça de também ativar os sininhos das notificações para que para qualquer vídeo novo você seja notificado. Então, assim, eu te peço a caridade. Venha fazer parte da nossa missão. Venha fazer parte da evangelização. Ajude a este canal a crescer e tocar muitos mais corações. Então, assim, vamos pedir a bênção de Deus para cada um de nós nesse dia de hoje, e que Deus possa nos fazer homens e mulheres convertidos verdadeiramente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu querido, minha querida irmã, é Evangelho do Senhor. Palavra que liberta, palavra que salva, palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que Deus seja o nosso sustentáculo. Amém.